Uma dúvida bastante comum e que me perguntam bastante quando eu estou falando sobre avaliação psicológica é qual é a diferença entre avaliação psicológica e testagem. Muitos profissionais acreditam que só é possível realizar avaliação psicológica se eu aplicar algum teste psicológico, né? Então vou falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. A avaliação psicológica ela é um processo estruturado com começo, meio e fim, onde há um objetivo ali, há uma demanda e nosso papel vai ser investigar esta demanda e produzir uma resposta para aquilo, né, com um encaminhamento, um direcionamento ou um posicionamento. Né? Então nós vamos investigar sistematicamente aquela demanda para produzir aí essa resposta e atender aí essa finalidade. Então a avaliação psicológica ela sempre tem uma finalidade, tá? Dentro da avaliação psicológica, em cada etapa que a gente vai fazendo, né, ela precisa ser estruturada porque ela tem um tempo limitado, a gente pode utilizar métodos, técnicas e instrumentos para levantar os dados que a gente precisa para produzir aí esta resposta, tá? Uma das coisas que a gente pode utilizar são os testes psicológicos, né? Teste psicológico é um instrumento padronizado e reconhecido pelo nosso conselho de uso exclusivo dos psicólogos. Então, teste psicológico somente psicólogo pode aplicar. Tá? Existe, inclusive, né, no site do Conselho Federal de Psicologia, o SATEPS, que vai nos dizer ali qual instrumento está válido ou não para o uso, até porque existe prazo de validade. E esse prazo de validade está condicionado a quê? Condicionado aos estudos feitos para validação daqueles testes, tá? Daquele teste. Então, existem testes para avaliar diversas questões cognitivas, comportamentais, psíquicas. Existem testes projetivos que vão avaliar questões mais profundas internas que a gente vai trazer ali representada naquela projeção. Então tem teste para avaliar função mental, questão de aprendizagem, funções cognitivas, né, como eu falei, memória, atenção, e todos eles, né, os que estão lá no site do conselho vai estar dizendo se está validado ou não, se a gente pode usar ou não. E quem pode usar teste? Então é todo psicólogo formado, com CRP ativo, tem que ter o cadastro no CRP, tá? E aí ele pode aplicar teste. E aí a gente vê desde a faculdade alguns testes e tudo. Só que o que acontece? Existem profissionais que escolhem abordagens teóricas para trabalho que não tem uma associação direta com testagem, com teste. E aí eles se sentem incapazes ou com receio de utilizar o instrumento, né, o teste, quando eles precisam fazer uma avaliação psicológica, tá? Bom, primeiro que assim, não há uma relação da sua abordagem com uma autorização para você aplicar o teste. Tá? O teste ele tem uma estrutura, uma validação e uma teoria que fundamenta ali a validação daquele teste, tá? Mas, por exemplo, o que eu tô querendo dizer? Se eu sou, por exemplo, de uma linha psicanalítica, eu só posso usar um teste que tem uma linha psicanalítica de fundo para a construção dele? De forma alguma. A nossa formação de psicologia, ela nos capacita para aplicar e nos autoriza, né, tendo o registro lá no conselho, para aplicar qualquer teste, tá? O que eu vou precisar é entender o teste. Então, existem testes que eu vou precisar fazer um curso específico, porque ele é mais complexo, tá? Como, por exemplo, um teste palográfico, por exemplo. Palográfico é um teste que vai avaliar ali personalidade através da grafoanálise, da grafia da pessoa. Então, é um teste cheio de detalhes, então eu recomendo que faça um curso específico para você compreender, tá? Mas a sua formação, sua base de formação como psicólogo te garante que você vai compreender a base de construção desse teste, tá? Independente da linha teórica que você atue. Existem testes, escalas, que são mais simples, você consegue ler o manual e fazer a aplicação,
tá? Então, qualquer psicólogo pode utilizar de teste na avaliação psicológica que ele estiver realizando? Sim, tá? Lógico que pode. Se capacita naquele instrumento, estuda o manual, veja se está válido lá no SATEPS, se for o mais complexo, faça um curso de capacitação, e aí dentro da estrutura de avaliação psicológica que você estiver aplicando, você pode utilizar o teste, tá? Ah, mas eu sou obrigado a utilizar o teste? Não é obrigado. Tá? Vamos imaginar que você está avaliando personalidade. Você consegue avaliar a personalidade por testes e você consegue avaliar a personalidade pela sua linha teórica. A diferença é que com o teste ela vai te dar dados muito mais rapidamente, de forma muito mais objetiva. E como nós estamos falando de um processo com começo, meio e fim, que é a avaliação psicológica, isso é um benefício para o processo. Isso vai ajudar a gente no processo, tá? Mas não quer dizer que eu tenha que fazer dessa forma. Eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho vindas da minha base teórica, tá? E qual que é a diferença, então, de avaliação psicológica e testagem? Eu, enquanto profissional, se eu entender que é importante determinado teste para a composição da minha avaliação psicológica, porém, eu não entender daquele teste e eu quiser usá-lo na minha avaliação, eu posso solicitar auxílio de um colega que vai fazer a aplicação desse teste e vai me devolver o resultado. Ele não vai avaliar o meu paciente, né? Existe uma diferença entre avaliação psicológica e testagem. Testagem é só a aplicação do teste e eu posso fazer uma parceria com algum colega para fazer isso para mim. Isso acontece bastante com a questão infantil, né? Avaliação neuropsicológica. Eu posso pedir para um colega que é neuropsicólogo avaliar questões relacionadas à memória e à atenção e me devolver isso, né? Esse material para compor uma avaliação mais completa que eu esteja fazendo aí por solicitação da escola, por exemplo, tá? Então existe uma diferença aí, tá? É lógico que uma avaliação neuropsicológica ela é mais completa, tá, gente? Aí vai ser uma avaliação psicológica mesmo, ela é uma avaliação neuropsicológica, tá? Mas esse profissional, ele pode complementar a sua avaliação com alguns dados, que é esse exemplo que eu tô dando, tá? Então eu precisaria, por exemplo, vou dar o exemplo do palográfico, mesmo o exemplo que eu dei. Ah, eu acho que seria importante aplicar um teste de personalidade, eu não compreendo muito bem o palográfico, esse meu colega vai aplicar o palográfico para mim, vai me dar a resposta daquele teste, eu vou incorporar esses dados na minha avaliação. Então, a diferença entre avaliação psicológica e testagem psicológica é que testagem psicológica é baseada mais em dados, é a aplicação de teste, ela é objetiva e ela não é ampla, né? Ela é bem restrita ali ao instrumento. A avaliação psicológica, ela é ampla, ela vai englobar todos os aspectos que estão sendo avaliados de acordo com a demanda para produzir um resultado. E aí, o teste vai entrar nisso, tá? Então, é uma dúvida bastante comum e tem muito colega que não sabe que pode pedir para o outro colega só aplicar o teste. Pode, isso não é antiético, isso não é errado, tá? Só que o responsável pela avaliação sempre vai ser você, quem tá fazendo o processo como um todo, que é quem vai dar o laudo no final, tá? O laudo ou o parecer. Então, você precisa agregar o resultado dessa testagem no seu processo e fazer com que se torne algo completo, tá? Então essa é a diferença entre avaliação psicológica e testagem psicológica.